Muita paz a todos. Aqui, meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidas no Movimento Espírita de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E é um prazer estarmos aqui no canal do YouTube da Associação Espírita Irmã Nilza e Amor. E assim, uma casa que nos recebe com tanto carinho, e agradecemos o convite da casa para estarmos aqui hoje falando nesse momento que estamos finalizando o ano, em dezembro de 2025, e vamos iniciar um novo ano. E esse momento é o momento necessário para que a gente faça essas avaliações, né? Como nós estamos, o que estamos fazendo. E hoje, então, nós vamos falar sobre esse assunto. E antes de nós começarmos o estudo, nós vamos fazer a nossa prece e a leitura da página. Então, vamos à nossa prece inicial. E assim, Senhor, nós te agradecemos, Deus Pai, por estarmos aqui reunidos em seu nome. A Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, modelo, que possamos nortear o nosso caminho através do seu evangelho de amor, de esperança. Que possamos, Senhor, introjetar esses ensinamentos em nossos corações, em nossas almas, e assim possamos, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, espraiar esses conhecimentos através do amor ao nosso próximo, a nós e ao nosso próximo. Jesus amigo, nós pedimos que o Senhor esteja sempre conosco, envolvendo a cada um de nós, encarnados e desencarnados, para que possamos fazer o melhor na nossa existência. Que possamos também hoje fazer um estudo que seja coerente, que leve as pessoas às reflexões. E assim, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que possa permanecer conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, nós vamos fazer a nossa leitura da página, em que é Mensagem de Ano Novo, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Pereira Franco. Os rios correm entre duas margens que parecem distantes, às vezes, em abismos assustadores. No entanto, uma ponte gentil pode ligá-los, facilitando o trânsito com segurança. A Palestina possui dois mares, um generoso, o Mar da Galileia, e o outro de águas paradas, porque salgadas e quase metálicas, o Mar Morto. O primeiro escoa suas águas na razão direta em que elas fluem das nascentes. O outro as absorve e as transforma em sal. Há duas janelas abertas para a vida, uma que olha na direção do sofrimento e outra que oferece a visão feliz da alegria. Abismos multiplicam-se entre os picos montanhosos, demonstrando em tudo que sempre existem duas opções na caminhada de todos os seres, conhecidas como o bem e o mal. Elegendo-se qualquer delas, os resultados inevitavelmente desenham alegrias ou padecimentos futuros. Não existem, pois, desafios que não possam ser enfrentados com galhardia, nem provas de impossível superação. No mundo de expressões relativas, como é a Terra, nada se apresenta absoluto, exceto a causalidade soberana. Por essas razões, lutar, desfraldando a bandeira da coragem, é o dever que vos deveis impor, cada um exigindo-se mais na busca do triunfo total. Bem-aventurados os que choram porque se redimem, ai dos que galhofam porque se complicam. Tende coragem no estrugir das vossas dores, nos vossos testemunhos silenciosos. Seres intangíveis que vos amam, partilham das vossas preocupações e sustentam-vos nos caminhos diários. Não desfaleçais ante as perspectivas dolorosas. Mantende a irrestrita confiança em Deus, que vos elege para o seu sólio de amor. Quando vos parecer impossível de ser transposto ou superado, pensai na ponte da misericórdia divina e as duas margens serão alcançadas. Quando a janela do sofrimento estiver escancarada, mostrando tormentos que não cessam, recordai-vos de que o Senhor colocou às vossas costas outro retângulo aberto, rico de alegria para o vosso júbilo. E quando o mar, todo mortes e desolação, ameaçar os vossos dias, avançai, assim mesmo na direção daquele, da Galileia, onde Jesus cantou a sinfonia imperecível do seu Evangelho. Nas baixadas das cordilheiras da vida, olhai as cumeadas que vos aguardam, avançando sem temor para alcançá-las, embora as dificuldades enfrentadas.
Nunca estareis a sós. Portanto, amai sem cessar, porque o amor é a solução para todos os enigmas existenciais. Saudando o ano novo que surge no calendário terrestre, vossos amigos espirituais, assim como nós outros aqui presentes, rogamos ao Pai Celestial que vos abençoe com esperança e saúde moral, da qual decorrem a física, emocional e a mental, tornando os vossos dias no mundo terrestre enriquecidos pela paz do dever cumprido. Abraça-vos a servidora maternal e humilde de sempre, Joana de Ângeles. Psicografia de Valdo Pereira Franco, do livro Compromissos de Amor, da editora Leal. Então, fim de ano, né? E o nosso tema de hoje é esse, fim de ano, tempo de avaliação pessoal. E estamos no momento, como nós falamos no início, que nós estamos em dezembro de 2025. E nós estamos chegando já ao final desse ano de 2025. E quando nós chegamos no fim do ano, geralmente, nós fazemos, né, as nossas reflexões. O que é que nós fizemos durante o ano? Será que poderíamos ter feito melhor? Né? É aquela busca do autoconhecimento constante, contínua, né? Essa avaliação pessoal. Será que nós poderíamos ter feito diferente? Será que poderíamos ter mudado alguma coisa? Então, o final do ano, ele oferece, aliás, essa reflexão deveria ser durante todo o ano de nossa existência, todos os anos de nossa existência, né? Para que nós pudéssemos ir fazendo essas avaliações e melhorando continuamente. Mas como nós estamos no fim do ano, isso aqui é um simbolicamente para nós, né? Isso é uma simbologia de que estamos terminando um ciclo para começar um novo. Terminando o ano para começar um novo ano. E aí a gente coloca várias expectativas no ano que inicia, mas é sempre bom fazer essa avaliação para ver se nós vamos mudar e o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos fazer. Todas as empresas, elas fazem avaliações, né? Avaliações dos seus trabalhos, de como foram feitas as suas produções, enfim. E a avaliação também dos funcionários, do trabalho que os funcionários tiveram. Se valeu a pena, se esse tipo de trabalho, de atividade foi melhor, se deveria ser mudado, enfim, fazer esse tipo de avaliação. E nós, em nossa vida pessoal, deveríamos também fazer essa avaliação. Aliás, Santo Agostinho fala isso para nós, né? Quando ele fala para nós que nós devemos fazer o quê? A nossa avaliação de nosso autoconhecimento. Como é que nós vamos nos conhecer? Se nós fizermos uma avaliação, fazer um balanço, né, moral. E aí nós também precisamos fazer, além desse balanço moral, nós precisamos fazer um planejamento do nosso progresso espiritual. Como é que nós vamos melhorar? E é por isso que é necessário avaliar. Avaliar para poder planejar melhor. Isso aqui deu certo, isso não deu. Isso aqui precisa ser mudado, isso não precisa, né? Então nós vamos fazendo isso na nossa vida. E aí nós precisamos fazer mesmo isso. É uma oportunidade de a gente fazer uma reflexão, né? Então esse ano termina e nós vamos começar um novo ano. E aí o nosso foco vai ser aonde? No nosso progresso moral. O que nós precisamos modificar ainda em nós? O que nós precisamos consertar? O que nós precisamos reestruturar? O que precisa ser modificado? E dentro dessa lei de progresso que o Espiritismo nos ensina, que nós somos regidos pelas leis divinas, e dentro dessas leis de progresso, e aí a lei de progresso é uma lei moral, né? Então o final do ano serve como um lembrete para nós, precisamos fazer nossa evolução, né? E aí fazer esse balanço, e aí no balanço que nós fizermos das nossas ações, das nossas atitudes, sentimentos do ano, né? O que ficou, o que foi bom para nós, o que foi ruim, o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, para que nós possamos melhorar, e isso continuamente. E aí dentro dessa continuidade da vida, nós precisamos ver o que precisamos ainda transformar em nós, né? E aí é nessa transformação, nessa vontade de transformar,
que nós aí lembramos do que nós precisamos fazer de reflexão. E dentro dessa reflexão, né, o significado do ano novo para nós, para o Espiritismo, para a doutrina espírita, é esse. É dessa busca, né, de um progresso moral, de uma transformação moral. E quando Jesus esteve entre nós, ele falou sobre várias parábolas, né? E uma parábola muito interessante que ele coloca para nós como uma grande reflexão é a parábola do semeador, né? Em que Jesus coloca, e é a única parábola que o mestre nos explica, né? Nos dá a explicação da sua mensagem ali, né, colocada. Então ele coloca para nós que nessa parábola, e a parábola do semeador é uma parábola de reflexão da nossa consciência, né? O que nós queremos mudar, e como fazer para promover essa mudança. Então ele coloca para nós que o semeador saiu para semear. Ora, não era qualquer uma pessoa, mas era um semeador. Era alguém que estava acostumado a semear e saiu então para semear. E ele jogou sementes em vários locais. Umas ficaram no meio do caminho, ao longo do caminho, e os pássaros vieram do céu e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes brotaram porque carecia de profundidade a terra, onde havia caído. Então o sol bateu em cima e elas queimaram, secaram, né? Outra parte caiu entre espinheiros, e estes crescendo, eles abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. E aí Jesus nos coloca, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Né? E aí ele coloca então que Jesus nos coloca que nós devemos olhar para essa parábola do semeador e escutar, né? Porque a parábola do semeador é o quê? Quais são as sementes? São justamente os ensinamentos, os ensinos que Jesus deixa para nós, né? São os ensinamentos morais de nosso crescimento, da nossa evolução. Então tem aqueles aqueles solos aonde caíram na beira do caminho, é aquele solo rígido, que de tantas pessoas andarem para baixo e para cima, eles ficam bem duro, né? Então as sementes caíram ali e ficaram na superficialidade. E então vieram os pássaros e comeram, ou seja, espíritos do mal vieram e retiraram aquelas sementes. Aquele, né, que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Né? Então é aquele que inicialmente, ao ter contato com o Evangelho, ao ter contato com a doutrina espírita, diz: nossa, que maravilha, mas só que não tem raízes. Então esses ensinamentos chegam a ele, mas não estão profundos. O seu solo ainda não está profundo, para poder essas raízes elas criarem base e realmente enraizarem e poderem então dar frutos. Então acaba secando com a primeira adversidade, com a primeira dificuldade, as diferenças, as diversidades que a vida oferece, é o motivo da pessoa desistir, né? Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra e lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60. Essa explicação está no Evangelho de Mateus também, que é a única parábola, como nós falamos, que Jesus explica para nós, né? E aí, então, essa parábola do semeador, ela nos indica os caminhos corretos de nosso plantio no percorrer das existências. E por que a gente pensou nessa parábola? Porque nós não estamos aqui fazendo uma avaliação, né, o momento final do ano, de uma avaliação pessoal. Como é que eu estou? Como está o solo do meu coração? Será que eu estou apta, receptiva
para receber essas sementes que me são enviadas constantemente. E o que eu estou fazendo com elas? Né? O que eu estou fazendo com essas sementes que eu estou recebendo? Que a doutrina espírita traz para nós. Esse conhecimento da imortalidade da alma. Que nós somos espíritos que estamos aqui em momentos para nossa evolução, em momentos materiais e outros momentos na espiritualidade. Que nossa passagem no mundo espiritual, no mundo material é só uma passagem. Nós não ficaremos aqui para sempre, porque o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Que nós somos espíritos imortais, que, portanto, nós passamos pelo ciclo de nascer, viver aqui no mundo material, desencarnar, sair do plano físico, retornar ao plano espiritual. E o que nós fizemos, né? O que nós fizemos com essas sementes que nós recebemos? E que tipo de semeadura nós estamos plantando? O que nós estamos fazendo? E o que nós estamos fazendo com o nosso mundo íntimo, com o arado? Nós estamos fazendo isso, nós estamos passando o arado, nós estamos revolvendo a terra, nós estamos adubando, nós estamos preparando esse solo para receber as sementes e elas dele realmente produzirem frutos, né? Então, Jesus ensina, pelo meio dessa parábola, que a boa semeadura, ela passa pela porta estreita. Nós temos caminhos a seguir, como a mensagem de Joana de Ângeles coloca para a gente. Nós temos 2 caminhos sempre a seguir, né? E fazemos as nossas escolhas. São escolhas que nós fazemos. Então, queremos o caminho do bem ou queremos o caminho do mal? Qual o nosso papel? Porque nós, espíritas, né, vamos ser reconhecidos pela nossa transformação moral, pelo esforço que nós empregamos para dominar as nossas más tendências. Graças a Deus, Kardec não colocou para nós que já éramos os evangelizados, mas colocou que somos espíritos em evolução, em construção, que estamos aqui para poder fazer essa transformação em nós, né? E essa mudança do solo árido, pedregoso ou com espinhos para solo fértil, com boa safra, nos ensina Jesus pela parábola, e em que dependerá somente de cada um de nós, individualmente, com a adoção de uma nova consciência resultante, né, de sua efetiva reforma íntima, com mudança de postura em busca de atitudes éticas e ações para a melhoria coletiva, prática da prece, culto do evangelho no lar, desapego da materialidade e vaidade excessivas, quebra do orgulho, mudança de paradigmas para a adoção efetiva da moral cristã, ou como nas palavras do Mestre Jesus para Nicodemos, nascer de novo. E aqui nós vamos entender como no seu aspecto psico-espiritual e energético, né? Então, é essa transformação que nós vamos fazer. Essa mudança, esse preparar o solo para que o solo seja receptivo para que as sementes caiam e deem frutos, né? E Alírio Cerqueira Filho, ele coloca no livro Parábolas Terapêuticas, ele coloca para nós, né, que quando analisamos a parábola assim, ao pé da letra, aí temos a impressão de que esse semeador é um descuidado. Mas, né, porque ele jogou as sementes em todos os lugares, em terras que não eram férteis, em terras que não estavam preparadas. E esse semeador, então, foi descuidado? Mas não, porque o semeador é Jesus, né? Mas Jesus, ele não representa ser só um semeador, um agricultor, mas representa todo aquele que semeia as sementes do amor no coração do seu próximo, independente de como esteja o coração do outro. Porque a mudança no coração tem que ser feita pela pessoa, não é pelo Mestre, Jesus, né? Então, nessa passagem de Ano Novo, ela nos convida a despertar para a luz divina, né, que reverbera em nosso espírito, em cada um de nós.
E a luz divina da semeadura das sementes imperecíveis do amor, da caridade, da justiça nos corações de toda a humanidade. E assim, né, como diz o autor Cerqueira Filho, então cabe a cada um de nós, especialmente nós espíritas, né, que estamos estudando o Evangelho, que estamos estudando a doutrina espírita, que temos certeza da reencarnação, para fazermos jus ao título de cristãos redivivos, nós que já aceitamos a condição de aprendizes de Jesus, que sabemos que Ele é o governador do nosso planeta, né, que é o Espírito puro, que veio até nós para nos ensinar o caminho a percorrermos. Então, que nós, como aprendizes de amor, de mansidão, de humildade, realizando aí exercícios, dando testemunho, realizando a nossa parte na redenção de nós mesmos e na regeneração do planeta, transformando-nos em semeadores do amor. Então, nós estamos aqui aprendendo com Jesus a semearmos também, a semearmos as sementes do amor, como o próprio Mestre fez conosco, semeou as sementes do amor em nossos solos, em nossos corações, né? E aí, para que nós possamos encontrar, né, buscar esse mundo um mundo mais feliz, fazer um mundo mais feliz, nós vamos encontrar sempre duas portas, dois caminhos, duas escolhas. A porta larga é aquela que se abre para as coisas do mundo, para as festas, os vícios, os prazeres efêmeros da vida. A porta estreita, ela conduz a uma outra forma de felicidade mais duradoura, mais verdadeira. Entretanto, para entrar pela porta estreita, o homem deve vencer a quem? A ele mesmo, né? Então, a nós mesmos precisamos lutar contra as nossas más inclinações. A maioria de nós prefere a primeira porta, ela é mais fácil de passar. Todos nós passamos com facilidade. Vivemos nós muitas vezes numa ilusão de felicidade. No momento da morte, ao passarmos para o outro lado da vida, é que vamos ver, né, perante nós e tudo que nós vivemos muitas vezes foi ilusão. Então nós que estamos aqui, que possamos ir despertando desde já, né? Então, ao contrário do homem que vive para entrar na porta larga, que nós possamos escolher a porta estreita. Então, esse que escolhe a porta estreita vive na terra atento às dores do mundo. Então, é solidário com o próximo, aprende com a dor alheia e com a sua própria. Não é compreendido pela maioria das pessoas porque se nega a viver as ilusões da matéria. Não confunde o verdadeiro prazer com o falso. Por isso se desgosta das coisas que os homens de matéria não apreciam. Todos acham que sua vida é dura e sem prazer, mas ele encontra prazer no servir ao próximo, na alegria de dar, e muitas vezes dá o pouco que tem. Este homem, ao deixar a vida, descobre que valeu a pena toda a vida de trabalho e de sacrifício, e mesmo de privações que viveu na terra, porque agora vai colher o que plantou. A bela e grande e bela será a sua colheita. Então, a mudança moral que nos convida a doutrina espírita para decidirmos pela porta estreita é segundo a moral ensinada por quem? O nosso Mestre Jesus. Né? E conforme o ensino codificador da nossa doutrina, Allan Kardec, a doutrina espírita também nos ensina, porque segue a moral do Cristo. Então, traz às criaturas humanas novas luzes, novas nuances para a melhor compreensão dos ensinos de Jesus, complementando o que outrora não havia dito por despreparo espiritual da humanidade, para que, enfim, o ser humano ele possa se reconhecer verdadeiramente em sua essência. E assim, diz Kardec, o homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade. A caridade, a fraternidade se torna uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever, e o faz melhor. Não sendo, portanto, uma mera cópia do que lecionou o mestre há 2000 anos, mas ferramenta fundamental para colocarmos em prática nossos esforços a fim de lograrmos êxito em nossa reforma interior e obtermos resultados edificantes, essenciais à evolução espiritual que tanto buscamos. E Jesus nos ensina, né, que nós precisamos construir esse reino dos céus dentro de nós.
que a moral que ele nos ensina deve ser utilizada, vivenciada em todos os momentos de nossa existência, para que nós possamos ir construindo esse reino de Deus dentro de nós, que não está aqui nem acolá, né? E é essa reforma íntima. Então Jesus está nos convidando, nessa parábola do semeador, a fazermos o quê? A mudarmos o nosso solo, a fazermos melhor, a fazermos mais receptivos a essas sementes de amor que nos são colocadas em nossos corações. Mas para isso depende de nós. Somos nós que temos que fazer as mudanças e promover as mudanças em nós mesmos. Então, nesse momento em que fazemos as reflexões e fazemos a nossa avaliação pessoal, é hora de nós refletirmos o que eu estou fazendo. Quais sementes eu estou plantando? Qual é a minha semeadura? O que eu quero para o meu futuro? Né? Então, que nós possamos aproveitar esses momentos em que estamos aqui, nesse momento de dezembro, mas que poderia ser de qualquer outro dia do ano, para que nós possamos fazer essas reflexões e querermos mudar um dia de cada vez, né? 1 minuto por vez, um instante, irmos mudando gradativamente. E aí, por fim, nós vamos lembrar aqui das lições de Emmanuel, que o ano novo seja para todos a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir com arestas aparadas e reafirmando o compromisso de cada um em seguir pela porta estreita da senda do bem, com renovada fé no porvir e certeza na infinita justiça e bondade do Criador. Que a luz divina resplandeça em todos nós neste ano novo que se anuncia. Ano novo é também a oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude e da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. E aí esse final é de Francisco, e toda essa mensagem é de Francisco Cândido Xavier, através de Espíritos Diversos, Vida e Caminho, né? Carta de Ano Novo pelo Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel trazendo para nós essas sementes de bom ânimo, de coragem, para que nós possamos fazer uma boa semeadura no nosso mundo íntimo. E possamos, então, preparar o nosso solo do nosso coração, transformando naquele solo ressequido, que as sementes inicialmente não puderam ficar, mas que a gente transformou depois em um solo pedregoso, depois em espinheiros, para depois chegar à terra boa. Então, que nós não descansemos enquanto não chegarmos a isso. Nós possamos transformar o nosso solo em um solo que possa render 100,
60, 30? Ou seja, muitas vezes nós não vamos chegar a render 100 frutos por cada semente plantada, mas podemos render 30, né? Então possamos fazer nossa parte, 100, hoje 100. Então, que tenhamos muita vontade de continuar no trabalho, perseverança, para continuar, mesmo com os obstáculos que nos são apresentados, e muitas vezes obstáculos internos, que são nossos mesmos. E possamos saber que Deus está sempre ao nosso lado, está sempre conosco, nos amparando e dando-nos força. Então, que possamos ter aí um bom ano novo, nosso final de ano seja de muita reflexão, muito aprendizado e planejamento para o novo ano que se inicia. Muita paz para todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, e vamos então à nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo, que possa sempre nos ensinar o caminho que vamos percorrer e que nós possamos aprender a caminhar contigo. Jesus amigo, o Senhor esteja presente a nos envolver hoje e sempre, em paz, em amor, esperança, bom ânimo, para que nós possamos caminhar com muita certeza e fé no futuro. Agradecemos por tudo que nos tem dado, por cada instante, por cada momento, e que o Senhor possa estar sempre presente, norteando o nosso caminhar. Muito obrigada por tudo, graças a Deus. Muita paz para todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. E assim, nós agradecemos. Muito obrigada mesmo.